O trap da cara, essa foda não tá aguentar. É muito tsunami, tô tipo Bad Bunny, mochilas pesadas montado na grana. Cara e no fuso pra ver se não durmo, mano. É muito move que fiz lá no sun. Tô no 120, sou Sonic. Ela só quer o camone. Meu flow tira sono, mo e não tem como. O trap é que nos consome. Some e vou sempre somando mais um. Muito hit, por só foda e nem vou negar. Drippin' no body do item playroom. Olha o rei da eles querem tanto meu lugar. Niggas elas on me. Champanhe, 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 champanhe pra celebrar com todo inimigo. Querem tocar na martilha, sujar um homem lá, mamona que não tá free. Champanhe, 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 champanhe pra viver tem com Olá, família boa, estamos aqui mais uma vez para apresentar o Pod TV, o programa que não pode faltar nesta cidade capital que é Lisboa. Estamos aqui situados em Cascais, Parede. Estou aqui com o Puto Kenny. Puto Kenny, como é que é? Como é que é? Tá da Guirimani, não tá da Guirimani? Estamos aqui. Não pode ficar farinhento, meu puto. Já, família boa, estamos aqui, Leopoldino Neto, o meu nome, Ariclene Feijó, o meu CEO. Estamos aqui para fazer mais um podcast com um convidado extremamente duro que já daqui a pouco vamos apresentar. E também agradecer a todas as pessoas que têm sempre seguido o nosso canal, que têm curtido, que têm dado aquele props, aquele hype. Os familiares e não só. É para agradecer também por aquelas fãs que ontem no autocarro deram love, fizeram vídeos, fotografias. Porque às vezes não é só ser reconhecido, é que as pessoas reconheçam que o nosso trabalho está a ser bem feito e estamos a crescer agora e com o processo vamos melhorar, aprender, como a vida diz, né? É fazendo a mesma coisa toda vez possível e melhorando a cada dia. E estamos aqui para também agradecer o props da... o meu puto Kenny não sabe, mas eu vou ter que lhe falar. Tem uma senhora da CMTV que estava lá ontem no restaurante, que deu uns props, umas dicas. E disse que está a gostar e também tem acompanhado o nosso canal. É para agradecer a todo mundo que tem participado, a todo mundo que tem dado love. Agora o meu CEO vai falar com vocês como é que vocês podem nos encontrar, família. Fiquem atentos. Como é que é, família? Como é que estão? Todo mundo aí em casa, já? Muito obrigado, né, pela aquela força, né, que estão a dar sempre no nosso canal. Mas precisamos mais ainda do vosso apoio. Então, bora lá seguir o nosso canal no YouTube, que é o Pod TV 2. E também temos lá o nosso Insta, temos o nosso TikTok, que é o Pod TV 2, que é o Insta, e o TikTok é o Pod TV 20. Vai lá, curte lá os nossos conteúdos, dá likes e... Sem vocês a gente não vai conseguir chegar lá. Nós precisamos do vosso apoio, da vossa garra, que vocês sigam o nosso canal, sigam as nossas páginas e vai ser mesmo bom para nós. E o momento dos nossos parceiros, né? Como sabem, temos aqui os sabores da Nice. Então, sigam lá a página dela para fazer qualquer encomendas. Agora que está na moda, né? Que eu estou a ver que está a sair muito, que é o morango do amor. Ei, esquece. Vão lá. Nos sabores da Nice também tem isso. Vão lá, façam encomendas, aproveitam tudo. A família boa, eu dou sempre um conselho antes de apresentar os nossos convidados. Tenho que dar sempre esse conselho, porque eu acho que o pessoal tem que estar atento, não podem perder o foco. Pessoal, Deus dá sempre. Ei, valeu, puto Kenny. Pô, rapaz, mesmo não conta ficar com flex. Vamos embora, não tem nada. Não, tem lá um bruxo, temos que estar atento. Família, eu estava a dizer que Deus dá sempre um dom a cada um. Descobre qual é o teu dom e faz disso a tua fonte de rendimento, a tua alegria. Porque hoje em dia o pessoal tem dito sempre que seguir tendências. Não, descubra qual é o teu dom, descubra aquilo que tu fazes de melhor, descubra o que te faz bem, aquilo que você faz e sentes que não estás a perder tempo e que depois admiras, fogo, já estou aqui tanto tempo a fazer isso e me sinto satisfeito. Isso é muito bom, tens que descobrir qual é o teu dom. E o segundo conselho que eu quero dar para todo o pessoal aí em casa, família, é que vocês têm que estar muito atentos às coisas que vocês ouvem, como é que eu posso dizer? As coisas que vocês ouvem, o seio familiar e não só. Porque hoje em dia todo mundo tem visão, mas a águia não mostra a visão a ninguém, a águia usa a visão para si própria. Então, enquanto nós não descobrimos o que realmente nós queremos, temos que deixar de seguir tendências, seguir o que as pessoas dizem. Temos que puxar o nosso próprio esforço e acreditar naquilo que nós sonhamos, naquilo que nós pensamos. Porque, pessoal, vocês têm que estar atentos. O nosso convidado vai nos mostrar hoje
muitos conselhos e muitas coisas boas que devemos estar atentos, porque um grande corte começa sempre com uma boa lâmina. Apresenta aí o nosso convidado, quem fala muito é Matumbo. Vamos embora. É isso, é um convidado. Antes de apresentar o nosso convidado, só queria dizer que é um convidado que já estavam a pedir muito, as pessoas já estavam a pedir muito para ele sentar aqui no nosso podcast. E demos ouvido, né, aos vossos pedidos. Então, sem mais delongas, temos aqui o nosso querido e amado Davis The Barber. Como é que é, mano? Como é que é, família? Tá-se bem? Estamos aqui. Muito prazer, mano. Antes de mais, agradecer pelo vosso convite. Na verdade, eu não sei se ele está a dizer a verdade, se eu era muito requisitado pelas pessoas. Mas era. Aqui não há bungle, aqui não. Ainda bem, mano, ainda bem, Yeah. ainda bem. E eu sinto mesmo lisonjeado pelo convite. É uma cena especial, uma cena nova que eu estou a fazer. Nunca tive o privilégio de estar atrás das câmaras, assim. Estou a sentir um bocado de pressão, muita câmara aqui à frente. Vocês não estão a conseguir ver, mas eu estou a ver bué da câmara aqui à frente. Família, mas muito obrigado antes de mais. Começa já por me apresentar ou... Tranquilo, Pode já falar que é um Davis, né? Lá em vem. casa queremos saber que é um Davis. E onde é que tu és, de onde é que tu és, né? Ok. Em primeiro lugar, acho muito importante eu falar primeiro da primeira página, né? De onde eu vim, como é que essa tal personagem surgiu. Surgiram mais outras personagens, porque eu considero o Davis The Barber uma personagem criada por mim. Tem pouco mais de 1 ano e meio. Davis The Barber existe que é 2023, 2024. Então só acho justo eu fazer... pagar as minhas subscrições à pessoa, ao realizador que vem por detrás do Davis The Barber. Sim, nós queremos começar já com quem é o Davis, não o Barber, só o Davis. Quem é o Que é o Davis? Davis. Isso é muito importante. Então, o Davis, jovem nascido na Guiné-Bissau, cheguei aqui em Portugal, com volta de 3, 4 anos, dito pelo meu pai, 3, 4 anos que cheguei a Portugal. Tenho alguns flashbacks, tipo, da minha infância, aqui em Portugal, no meu início, 5, 6 anos, andava bué de creche em creche, vim com o meu irmão para cá, fui mais educado pelo meu pai, como é que eu vou dizer, muito do que eu sou é muito dado ao meu pai, porque não cresci muito cedo com a minha mãe, como eu já tinha dito, cheguei cedo e tal. Morei primeiro lá nas barracas do fim do mundo, as tal conhecidas barracas do fim do mundo, lá na zona de São João do Estoril, mesmo aqui ao lado. Não me lembro quase nada de lá, mas lembro-me que era uma zona... aquilo era tipo uma favela, gajo. Aquilo era tipo uma favela, eu gostava... Eu não tenho aqui nada assim para vos mostrar, tipo, em termos de imagens, de como é que aquilo era, parecia, né? mas aquilo eram tipo condições mesmo bué da precárias, mesmo bué da precárias. E agora, um rapaz, né? Um menino, né? Uma criança, né? 4 anos, né? Vindo da Guiné, vendo aquela realidade toda. O que é que te passou na cabeça? Ou tipo, encaravas aquilo como algo normal, não ligavas muito aquilo, ou afetou muito também no teu crescimento, aquelas condições todas, né? Que supostamente não estavas habituado, ou foi algo diferente, né? Para ti. O que é que veio na tua mente? Com 4 anos também é difícil uma criança analisar aquelas condições, né? Difícil. Era um curso complicado de analisar, né? Eu era criança, mas vou dizer uma cena, eu por acaso, mesmo em termos escolares, naquela idade eu já percebia que era um rapaz tipo diferente, mas não diferente, não sabia qual é que era a diferença que eu tinha dos outros, estás a perceber? Mas sabia que era diferente, eu estava sempre a mudar de creche para creche, mano. Não, e de infantário para infantário. Não ficava sempre no mesmo infantário. Eu me lembro que tinha uma tia, ela já é falecida. Eu tenho essa específica imagem na minha cabeça. Nós já andámos à procura tipo de creche. Tipo, ia à procura de creche, bater de porta em porta, para ver se dava para ficar comigo tipo, naquele dia. Ela não conseguia ficar comigo. E eu sabia que nós não tínhamos boas condições por causa disso. Eu estou ali a andar debaixo da chuva. Eu estou tipo, a perceber, tipo, nós não temos assim tantas boas condições. Então, como miúdo, eu não percebia, mas eu sentia que nós temos algumas faltas de condições. Nunca me faltou nada, graças a Deus. Mas não tive um berço de ouro, percebes? Yeah. Isso respondendo mesmo à tua questão de
eu não conseguia racionalizar conseguia. basicamente aquilo que estava a passar comigo naquela altura, mas eu conseguia sentir que, mano. Mas um aspecto muito importante que eu notei, que tu dizias que pulavas de creche em creche, infantário em infantário, Yeah. né? Mas teve um motivo para que Tinha, mano. fosse desse Bueno. jeito. Era bué da selvagem, mano. Tu, Era bué. Eu era bué criança, mano. Eu não fui, como é que eu vou... Os miúdos na creche são domesticados, tipo... Tu sabes, não és tão livre na creche. Tu sabes Yeah, que... yeah. Tu sabes que não tens aquele... Não podes fazer porcaria, alguém vai estar ali sempre a olhar para ti. Tu sabes que tens que... Ali tens certas regras. Tu Yeah. não podes ser assim, mano. Tens tipo ser de tal maneira que é para poderes te encaixar. E eu era aquele miúdo, tipo... Eu não me encaixei logo, mano. Eu não me encaixei logo. Eu estava sempre a lutar, mano. Estava sempre a bater nos putos. E essa foi tipo uma característica minha. Eu era bem agressivo para a minha idade, mas eu não percebia que aquilo era agressividade. Porque nas barracas nós brincamos apanhadas, mano. A brincar com pedra, agarrar pão no chão, com a frico, estás a ver? E aí isso fez mesmo... Foi mesmo um choque, mano. O meu pai era sempre chamado, mano. Eu me lembro, depois saltando da creche, tipo, ir para o primeiro ano, o meu pai era sempre chamado à escola. E eu às vezes eu achava que eu era bem inocente, que tipo, não fiz nada de mal. Mas isso tinha tudo a ver mesmo com o meu background, de onde eu vim, estás a ver? Certo, Eu não certo. tinha noção dessa agressividade que eu tinha. Até hoje nem acho que era tão agressivo, eu acho que era só um miúdo puro. sim, entende? é tipo... Os outros um miúdos miúdo- eram mais domesticados. Tá a ver? És um miúdo Yeah. traquino, né? Exatamente. Yeah. Porque eu acho também que isso, o seio familiar conta muito. Pelo menos o meu filho também tem esse problema, não sei se digo de problema, que também dizem que ele é meio agressivo, mas eu acho que ele não é meio agressivo. É tipo uma forma de resposta de se defender, porque quando você chega no meio, você quer tipo, se impor, e como não estavas assim, era mais pequeno, intrusar, nova cultura, novas pessoas. E tipo, é mais uma questão, tipo, quando tu chegas num espaço assim novo, e tu criança, uma criança não julga as cenas como elas Yeah. são. Tipo, tu chegas e tu mostras realmente quem tu és. E se tu és uma criança tipo, mais exposta e muito mais livre a fazer as cenas, as pessoas vão pensar que tipo, tu és agressivo. Nem que eu andava ali a dar chapadas nos miúdos, mas era se calhar agarrava com mais força. Sim, O meu abraço né? já era mais Brincadeira, forte. a brincadeira Estás a era ver? mais- O abraço deles era mais tipo bebê, tipo Yeah, tocar. E são tipo flashbacks que eu tenho, que eu sabia que tipo, é uma característica minha. E tu sabes que os miúdos quando chegam no espaço, ou eles mostram tipo, eu sou um miúdo mais tímido e tu és mais calado. Se fosse um miúdo mais extrovertido, vais ser mais agressivo. Agressivo não é a palavra certa, mas eu não era agressivo, eu era extrovertido. Eu punha mais nesses termos de agressivo. Se tivesse que usar uma palavra, era extrovertido. E se calhar o teu puto tem essa característica. Isso é uma maneira dele se tipo, expor. Isso é muito importante. Eu para cá não tive quem me dissesse, meu pai, não podes fazer isso. Eu só me lembro de ele me dar na cabeça. Mas era aquilo que passavam para ele. Eu só conseguia ver aquilo que lhe diziam. Eu ia dizer o que no meu pai. Não, é assim que eu sou, eu tenho que me expressar assim. Não, era mais difícil, tá a ver? Então o teu puto, eu acho que é a mesma maneira dele ser. Tens que lhe deixar florescer. Às vezes eu digo, não, ele está a ser só ele, que Yeah. ele quer sempre correr, puxar coisas. Isso é que é importante, mano. Depois eles estão numa fase, teu filho está se calhar... Eu quando era puto, eu tinha muita fé em mim, mano. Eu era criança, eu tinha para aí 6 anos. Uma vez estávamos na sala, a setora disse assim, eu preciso de mexer essa cadeira, meninos. Preciso de empurrar essa cadeira e tal. Eu estava só ali a ver os putos todos a tentar empurrar a cadeira. E eu vou te explicar porque eu tinha boa fé em mim. Toda a gente estava a tentar puxar a cadeira, eu estava só ali a olhar. Eu vou chegar ali, vou só fazer assim, aquela cadeira vai para o lado, mano. Levantei e disse, deixa-me só ajudar aqui. Estava a fazer boa força, a cadeira não estava a mexer, nem a mesa não estava a mexer, mano. Estava a fazer boa da força, não estava a mexer. Mas aí, tipo, aí eu tinha tanta fé em mim, uma fé boa da grande, mano, que eu pensava que tinha força para mexer tipo, em tudo. Tipo, eu empurrava essa mesa e tipo, a mesa ia mexer, mano. Era um miúdo mesmo que tinha boa da fé em mim, mano. E essa era uma das características, se calhar, que me fazia ser como eu era, estás a ver? Essa fase aí já tinhas quantos anos? Tinha 6 anos. 6 anos. Ok. Lembro-me bem. E depois, né? Como é que foi o momento da adolescência? Sim. Tu continua a ser aquele menino traquino, aquele menino extrovertido. Quando foi já para... Como é que se diz? A transição já secundário, né? Do secundário. Como é que foi já aí? Tipo, a minha transição de miúdo para Adolescência. tipo, adolescente, eu acho que eu não mudei quase nada, mano. Tipo, eu fui ficando cada vez mais perto, mano, mais inteligente, tá a ver? Certo. Mas em termos de ser eu,
maneira de estar, já não era tão agressivo. Já sabia que havia certas coisas que eu não podia expor para o público, porque nem toda a gente vai perceber como tu és, mano. Não pode expor tudo. Já sabia que havia certas normas. Eu estou numa sociedade, tenho que saber me encaixar, estás a ver? Mas não mudei muito, mano. Eu não mudei muito. Na verdade, eu fiquei mais revoltado quando era puto, quando cresci. Comecei a ficar mais revoltado. Por quê? Eu quando era puto, quando era mais novo, para cá fui aqui na parede, mano. Numa escola aqui da parede. Eu não sabia que eu sofria tipo de racismo, mano. Eu estava numa época, naquela época quando eu estava aqui em Portugal, tu sofrias bem de racismo. Eu não ligava, mano, porque eu era puto. Eu não sabia o que era, mano. Eu só reparava, tipo, era aquele puto que estava sempre de castigo. Vai para casa, vai para a cozinha, tipo, para a cantina. Ia sempre para a cantina de castigo, mano. E eu estava tipo, fogo, mano. Tipo, por que sou eu, mano? Depois tinha um miúdo. Eu me lembro bem dessa história. Havia um miúdo, ele portava-se bem da mama, gritava castora. Eu depois ganhei essa característica porque vi. Tá? Então achava que eu podia também, tipo, adotar isso. Mas não pode esquecer que eu sou black, eu não posso dizer qualquer merda. Eu posso dizer as neiras aqui. Tipo, saiu-me. Não, tá tranquilo. Tipo, saiu-me, Mas não, mas não posso, né? Mas pode falar, não, pode. É um programa aberto e tu podes falar. Como eu estava a dizer, tipo, esse miúdo ele fazia mesmo bué de porcaria, mano. E eu achava que podia ser como ele. Mas não podia, eu era bué da calmo, porque eu sabia, eu sempre fui bué educado. Tipo, sempre respeitei bué as pessoas, os valores que me deram sempre, tipo, mais velho. Aqueles valores que nós já temos dentro de casa. Era sempre um gajo bué de educado. Se calhar era um miúdo, sabes que eu falava bué, mano. Estava sempre a falar, mas sempre gostei de falar. E apanhavam-me sempre em situações desfavoráveis. Punham-me sempre de castigo. E houve uma certa altura, era carnaval, mano. Carnaval na altura em Portugal batia bué, mano. Toda a gente tinha traje. E o meu pai sempre me deu todas as condições, mano. Todas. Íamos no carnaval lá na escola, toda a gente tinha o traje deles. Princesas, homens-aranhas e queixos. Eu era bué o Zorro, naquela altura era o Zorro. Mas eu tinha espada, tinha pistola, tudo. A minha pistola era tão real que toda a gente na escola queria usar a minha pistola, mano. O meu pai me deu mesmo uma pistola. Eu me lembro mesmo da altura. Estava na escola aqui da parede. Agora, só para falar naquilo que eu sofri, mano. Só para tu veres. Eu estava a brincar com os meus colegas. Eu brincava bem pouco com os putos da minha turma. Mas no carnaval passámos muito tempo fora das aulas. Então estávamos sempre a turma estávamos sempre juntos. E houve um dia, eu tinha a minha pistola, no dia de carnaval. Esse miúdo tinha a pistola dele. Ele queria ficar com o que era meu, tá vendo? Eu fiquei tipo, não, isso é meu, não podes ficar com isso é meu, mano. Não podes ficar com a minha pistola. E ainda assim, a única pistola que eu tenho aqui, toda a gente quer, eu vou dar a ti. E aí eles começaram tipo, a dizer, eles eram bués, da putos. Não, dá a pistola nele. Dá a pistola no Pedro, é a pistola do Pedro. Eu disse, não é a pistola dele. Eles criaram uma situação ali que tipo, chamou a Contina chamou a professora me chamou e disse assim, pô, entregar a minha pistola no puto, mano. Eu disse, não, senhor, essa pistola é minha, não vou dar. E eu tipo, pus mesmo na cabeça que não ia dar. Esse foi o momento que eu percebi, tipo, não, isso é injustiça, mano, não posso dar isso. Isso não é do gajo, mano. Já não dei, mano. Fiquei ali, fiquei de castigo. Não disseram nada no meu pai. O meu pai para cá não soube da situação. E quando é que eu reparei nisso? Quando eu cresci. Portanto, isso levou-me tipo, a ser um puto mais revoltado. Tipo, com os touros, com o ensino, estás a ver? Não sabia porquê. Mas depois, quando fiquei ainda mais velho do que a adolescência, percebi. Eu era um puto muito revoltado, estás a ver? Com o que me aconteceu. E eu, tipo, passava o que me aconteceu, tipo, o lado dócil que eu tinha com os professores, o respeito que eu guardava por eles. Eu depois aí já não tinha esse respeito por eles, mano. Vocês já me abusaram esses anos todos. Agora eu vou-vos abusar. Já vi que toda a gente vos pode abusar, mano. E eu tinha esse lado dócil. Quando eu cresci, fiquei mais revoltado, mano. Foi esse meu lado. Se eu tivesse que dizer, a minha adolescência, eu era um puto mais rebelde. Mas não rebelde de tipo mal educado. Eu era mais rebelde. Eu dizia o que eu pensava, mano. Isso é que foi tipo a minha transição de adolescência de infantil tipo para adolescente ou para juvenil. Fiquei um puto mais revoltado, mais rebelde. Era tipo, não me perdoava, era mesmo eu, tinha que ser assim. Mas voltando um pouquinho, né, lá no início da tua vinda para Portugal, como é que foi? Tipo, tu não vieste só com o teu pai, né? Era eu, meu pai e o meu irmão. A tua mãe estava na Guiné. Yeah. Como é que foi crescer sem a tua mãe, ir para um país que tipo,
sem a tua mãe, só com o teu pai e o teu irmão. Isso também, de certa forma, pode influenciar, né? Não, influencia, mano. Yeah. Influencia por tu. Influenciou, eu não sei se influenciou para bom caso, tipo, se foi bom ou não, mas eu vou explicar como foi. Eu vivia bem com o meu pai e vivia com os meus tios, então eu só vivia com homens. Eu tinha boas características de homens. Se calhar isso, agora estás-me a abrir os olhos, se calhar isso explica o facto de eu ser tipo, bué de agressivo. Yeah. Eu cresci com os meus tios, punham-me a fazer flexões, mano. Os gajos punham-me a fazer flexões, braço de ferro, levantava o braço, mano, só para ver minha batata. Era mais essas características que eu tinha. Yeah. Crescia bem com o meu pai era sempre repreendia aquilo, sempre tentou educar, estás a ver? Porque como não era muito presente, meu pai trabalhava bem. Ele estava sempre presente, tipo escola e coisas assim, mas presente tipo em tempo. Ele não podia, tipo, estar tipo, muito tempo connosco. Então esses meus dois tios, eles é que tomaram conta de mim. E o facto de eu crescer tipo, sem a minha mãe, se calhar porque quando a minha mãe chegou aí, eu não tratava bem a minha cota. Porque eu não aceitava ela como a minha cota, mano. Porque eu não tive, porque a minha mãe estava com outra mulher em casa. Então, quando a minha mãe chegou, foi tipo um choque, mano. Tipo, eu agora, essa figura aqui é figura materna para mim, esta mulher que está com o meu pai. Quando a minha mãe chegou, eu faltava bem de respeito à minha cota, mas dizia bem de vez, cala a boca. Na minha cota, tipo, shh. Mas eu assim, a minha cota tipo não dizia nada. Guardava chibabo no meu pai. Quando a minha cota não dizia nada, eu sabia que tipo que lhe doía e dava-me gosto, mano. Dava-me mesmo gosto, porque tipo, eu não sei porque, essa cota chegou agora aqui, quer mandar. Essa era a minha percepção, estás a ver? Então, quando a minha cota tipo, começou a falar com o meu pai começou a me repreender. O meu pai nem me batia, mano, na altura. Quando eram essas coisas. Naquele tempo levavas na mão e calavas, estás a ver? Nesse caso, o meu pai não me batia, porque ele sabia que era uma fase onde eu tinha que apanhar mais, tipo, de passar mais tempo com a minha mãe, mano. Ela merecia mais esse tempo, yeah. Quando a outra mulher do meu pai foi-se embora, afastou-se, o meu pai aceitou a minha mãe, tipo, veio com a minha mãe para casa. Eu, nessa altura, comecei já a aceitar mais a minha mãe, mas viver sem a minha mãe foi uma parte... Eu tinha o lado materno, tá a ver? Então eu não sabia se tinha falta da minha mãe ou não. Yeah. Quando ela chegou, é que eu não a recebi bem. Yeah. Portanto, não tive falta do lado materno porque sempre tive uma mulher em casa que me dava esse lado. Quando a minha mãe apareceu, ela não recebeu tanto esse lado, ela teve que conquistá-lo. Yeah. Também muito... Ela, quando veio ter convosco cá a Portugal, tu já tinhas quantos anos? Shit, eles vieram em 2009. Eu tinha para aí 7 ou 8 anos, mano. 7 ou 8 anos. Ela veio já com os meus irmãos todos. Yeah. Com eles todos, Eu tenho tipo 7 irmãos, ela veio já com os irmãos. O meu pai trouxe eles todos, fez mesmo questão de trazer eles todos. Quando ela chegou, foi mesmo difícil adaptar, mano. Foi mesmo bastante difícil. De 4 anos, vieste com 4 anos, depois só voltaste a ver também com 7. E depois o tempo para uma criança não passa. 4 anos parece 10 anos, mano, para um puto, tá a ver? Foi mesmo isso. E achas que essas características, né, que tornou meio agressivo? Porque por mais que tenhamos alguém que pode estar a fazer o lado materno, mas quando é a nossa mãe é diferente. Porque o carinho ou a forma que a pessoa te trata não é da mesma forma que a tua progenitora te trata. Não achas que isso é que te tornou meio agressivo, meio assim com as outras crianças, meio agressivo? Porque eu sinto isso tipo no meu filho, tá a ver? Porque ele, quando ele está comigo, eu quando vou buscar ele na creche, ele logo que me vê, ele vai empurra uma criança, faz coisas, porque ele sente que não, o meu pai está aqui, eu posso fazer. Ele sente-se mais livre. Quando é a mãe, ele fica mais calmo, fica mais boelo, mais assim. Porque eu acho que, tipo, não achas que isso te deixou meio agressivo? Não, meio... de certa forma. De certa forma podes até ter razão. Mas imagina, eu da outra cota que estava com o meu pai. Ela era boa de doce comigo. Eu não sei se ela fazia isso, que era para conquistar o meu pai todos os dias, tá a ver? Mas ela era boa de doce comigo. Eu tive esse lado dela, mas a minha mãe não teve mesmo não teve muito presente, mano. Mas isso aí eu acho que tu tens mesmo razão, que pode ter sido isso, mano. Eu perdi, tipo, como minha mãe não estava lá, eu não tinha esse lado mais dócil, mais, como tu estás a dizer, quando vê a mãe dele fica mais, quando te vê, ele já se põe, tipo, diz, meu pai está aqui, vou mesmo sair da frente, puto, tá a ver? Mano, eu acho que tens um gosto de razão nisso, ainda não meditei acerca disso, tá a ver? Por acaso é uma coisa que eu faço pouco, e se calhar a partir daqui para frente, como tu falaste nisso, é uma cena que eu tenho que fazer, porque eu faço bem a reflexão
acerca, tipo, daquilo que eu sou sempre. Quase todos os dias eu faço uma reflexão, tipo, da pessoa que eu sou neste preciso momento. E se calhar tenho que voltar para trás e perceber porque que eu era agressivo como eu era. Se calhar até pode me ajudar, tipo, a perceber porque que eu tratava mal a minha cota, mano. Porque eu tive também uma experiência também. Tipo, o meu pai, eu não cresci também com o meu pai, mas o meu pai sempre ia nos ver, sempre que... E tipo, a minha mãe tinha um outro senhor em casa, assim, mas... Tipo, as pessoas percebiam que eu não falava muito, mas ele na rua fala, em casa não fala. Que eu observava mais, que eu disse, não. As cenas que esse senhor faz, meu pai não ia permitir isso, porque dá aquela liberdade. Tipo, quando você quer conquistar alguém, dá, não vou bater, porque quero que ele fala, não, esse é fixe. Porque acontece muito isso, porque a nossa mãe ou o nosso pai vai mesmo nos dar, vai mesmo, vai mesmo bater, não vai ter essa liberdade. Eu tinha boa de respeito, tipo, até hoje tenho, mano. Eu via o meu pai, eu estava a fazer certas coisas, eu via o meu pai, concentrava logo, mano. Concentrava, o meu pai entrava em casa, o meu pai te batia, mano. Era mais homem que eu, aquela coisa, tipo, tu vês que com essa pessoa eu não posso exceder os meus limites, mano. Mas na escola, mano, eu na escola excedia os limites todos, mano. Gritava, saltava, mano, batia nos putos, meu pai chegava já, eu ficava tipo... Meu pai tipo, olhava para mim tipo, mas esse miúdo não faz nada em casa. Tipo, meu pai mesmo ficava bué surpreso, porque ele via duas versões, mano. Eu tinha duas versões, uma com o meu pai e outra na escola, mano. E eu acho que isso que tu estás a dizer, todos nós passamos mesmo já por isso. Normalmente, tipo, em casa somos uma pessoa, na escola somos outra. É impossível tu ser a mesma pessoa em todo lado, mano. Nem toda a gente merece ver todos os teus lados. Isso é verdade. Não dá. E como foi a tua comunicação assim, com os outros jovens já assim, na adolescência, na escola? Será que foi uma forma de te comunicar com as outras pessoas ou algumas pessoas andavam contigo porque sabiam que não, esse pode me defender, esse tinha assim... Eu gostava de defender os mais fracos. Eu era aquele gajo tipo, puto, quem te bateu? Vem-me dizer que é por dia. Mas assim, tipo, com os meus amigos... Eu também era bué de agressivo, mano. Eu só parei, tipo, de ser um rapaz assim mais, tipo, revoltado quando fui para o 10º ano, mano. Eu no meu 5º ou meu 9º, no 5º ano lutava todos os dias, mano. No 6º ano eu lutava todos os dias. E, tipo, isso foi bué de importante, mano. Eu hoje em dia sou um gajo, tipo, eu abomino, tipo, a luta, mano. Porque, tipo, eu já tive bué de experiências, tipo... Imagina, nós estamos a jogar bola, eu estou a perder, mano. Tocou para ir para a sala, mas eu estou a perder. O jogo vai acabar, mano. Eu estou a perder. Vamos todos para a sala, mano. Eu era tipo, ninguém vai para a sala, vamos ficar aqui até esse jogo acabar. Então, estamos tipo 10 alunos, mano. 10 alunos a depender da minha decisão, mano. Quem for para a sala vai levar, mano. Estamos a jogar, ninguém está aí para a sala, mano. Agora estamos a jogar, foste para a sala. Para o jogo. E atrás de ti te batia, mano. Estás a ir embora por quê? Volta para o campo. Mano, eu era assim. Depois íamos todos para a sala. Alguns eram da minha turma, íamos para a sala, mano. E eu via, tipo, fogo, esses caras não falam comigo, mano. Tipo, eu pensava, depois a adrenalina basava, mano. E o Davi já sentava. Era outra pessoa que estava a jogar. O Davi mesmo já sentava. E eu ficava, tipo, foda-se, mano. Esses são os meus amigos, mano. Eu estou sentado sozinho na sala. Porque já estou com raiva. Não sento ao pé de mim, ninguém, mano. Estou a ver os meus amigos todos a falar. Chego no intervalo. Sabes como é que eles não falavam comigo no intervalo? Eu batia neles para eles falarem comigo, mano. Só para tu veres a minha comunicação com os meus amigos, estás a ver? Batia nos meus amigos para poderem falar comigo. E depois, passando por esse processo todo, é que eu comecei a perceber, tipo, hoje violência não é o que tu coisa, não és tu, não és. E foi preciso uma pessoa me guiar. Eu tinha uma miúda na turma, eu não quero dizer o nome dela, mas pronto, ajudou-me bem nesse processo, mano. Tipo, às vezes as pessoas são mesmo importantes, tipo, na tua vida e passam mesmo para deixar algumas lições. Ela, tipo, me acalmava na sala. Eu chegava na sala, nem o professor me falava nada. Chegava atrasado, mano. Batia a porta, abria a porta, sentava. Ficava só assim a olhar. O professor não tinha coragem de dizer nada. Porque tu estás a ver, tipo, a aura do puto está, tipo, agressiva, mano. Tu diz, deixa o gajo acalmar. E vinha sempre uma miúda, vinha falar comigo e ela me acalmava, mano. Eu era, tipo, uma dama me acalmava fácil, boy. Ela me acalmava, ficava boa da calma. E ela, tipo, foi passando esse processo comigo. Sempre que eu chegava do campo, lá da escola, sentava-me sempre ao lado dela. E ela aí, tipo, foi me ajudando, tipo, em termos de comunicação. Tipo, a não ser um gajo mais... Tipo, não perdi boa agressividade, mano, boa. Tudo graças a ela. Passei boa da tempo para refletir, tipo, na companhia dela. E ela, tipo, me ajudou
a começar a ser independente. Tipo, eu antes precisava dela para não ser violento. Agora eu só preciso de ir até mim, ou pensar, ou refletir, para deixar a violência tipo, ir embora, mano. Depois disso, mano, 10º ano, homem diferente, mano. Fui para o 10º ano, era um gajo diferente, mano. Não era agressivo, nada. Era aquele gajo, mano, deixa disso, mano. Não tem problema nenhum, vai entrar aqui, mano. Relaxa, mano. Isso não tem coisa nenhuma. Começava já a dar conselho, gajo. Esquece. E o 10º ano sempre foi na mesma escola ou foi numa escola diferente? Mudei. Era o mesmo agrupamento. Fui para o Liceu de São João, mano. Fui para o Liceu de São João. Uma característica que ficou tipo sempre em mim, eu era aquele gajo, eu entrava na sala, mano. Aquela aula não ia começar se eu não estivesse lá dentro. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu tinha mesmo tipo que destabilizar tudo, mano. Eu tinha mesmo que destabilizar tudo. Eu me lembro, tipo, era sempre o último a entrar na sala, mano. No 10º ano, era sempre o último a entrar na sala. Foi mesmo aqui no Liceu de São João, não sei se vocês conhecem. Liceu de São João, aqui. Mesmo aqui ao lado, mano. Não. Deve ser aquele ao lado do... O azul, ao pé da... Aquele azul da escola, que onde tem uma creche. Tem Aí lá- onde tem a igreja, depois tem a creche. Não. Não é aquele da igreja? Não, o azul é aquele lá na... Como é que é? Lá na praceta, lá no Estoril, ao pé da linha do comboio, mano. Ah, ok. Do lado de baixo, já. Essa. Fui para essa escola. Mano, eu nessa escola, mano, primeiro ano, tínhamos uma boa turma. Eu achava que boa turma era tipo, tinhas todos os gajos que andaram contigo no bairro, andaram contigo nas outras escolas e que tínhamos boa turma e tal. Eu nesse ano acabei por chumbar, nesse ano. Eu não tinha chumbado até a altura. No 10º ano repeti e foi bom eu ter repetido, mano. Porque eu era aquele gajo que destabilizava as aulas, mano. Aula, tipo, estragava mesmo. Tratava os teus por tu. Tipo, eu não sei o que é que me dava na cabeça, mano. Eu não sei o que me dava na cabeça. Tipo, às vezes havia certas personalidades minhas que eu tinha que alimentar, mano. Que eu tinha tipo que alimentar. Este ano eu quero ser mais assim. Tipo, os jovens passam bem por isso, mano. É difícil um jovem dizer que ele estava a alimentar aquela personagem, porque se calhar não teve esse processo de ver porque que ele fazia aquilo. Eu sabia porque que eu fazia aquilo. Eu queria chegar naquela escola, nova escola. Tu és jovem, mano, tu queres conquistar. Já vou chegar na escola, vou mandar nessa turma, que mano? Chegava na turma e eu destabilizava mesmo muitas aulas, mano. Mas não era agressivo, era mais já era mais um lado tipo do ego, estás a ver? Precisava daquilo, mano. Precisava mesmo daquilo. Então, chegando nessa fase do ensino médio, né? Tu começaste a ver que, não, eu tenho que mudar, a violência não é uma forma de comunicação, Não né? era, mano. Começaste a perder os teus amigos, né? Teus amigos ficavam com medo, né, de ti. Yeah. Eles nem ficavam com medo, mano. Eles ficavam tipo desiludidos. Desiludidos. Mano. Meus amigos não tinham medo de mim, mano. Mesmo a levarem. Eles não tinham medo, mano. Eles tentavam Yeah. evitar, eles ficavam tipo, tu és um gajo bué desnecessário, mano. Tipo, para quê, mano? Estás a ver? Isso é que me doía, mano. Yeah. Nem era medo. Se tivesse medo de mim, ia-te abusar todos os dias, mano. Era mais a cena de tipo, não é necessário seres assim, mano. Tipo, Yeah. tu és mesmo um desmancha prazeres. Sempre que tu vens, queres tipo desarrumar. Yeah. Esse mano doía-me aqui, mano, no peito, mano. Era uma presença indesejada. Mano. Yeah. Depois, tipo, Deixado. e custavam-me a pedir desculpa. Eu não tenho a cultura do pedir desculpa, mano. Pedir desculpa era tipo um ato de... Fogo, mano. Então, tipo, me ajoelhar perante a ti, tá maluco? Vou-te pedir desculpa. Então, não pedia desculpa a ninguém, mano. Como é que eu te pedia desculpa? Mano, como é que é fixe o quê? Tá vendo? Yeah. Eu, Como se tipo, nada mascarava, tá acontecesse. vendo? Mano, tinha bué de problemas em pedir desculpa, mano. Como se nada tivesse acontecido, né? Exatamente, mano. Yeah. E achas que isso foi o efeito da má estruturação das pessoas que estavam assim ao teu redor? Porque imagina, se na creche e disseste que quando era mais pequeno, você via que existia desigualdade, que se uma outra criança faz o mesmo que tu fazes, tu vais de castigo a outra criança, não. Achas que isso é que tornou meio rebelde? Tipo uma autodefesa. Porque nós criamos uma autodefesa. Pelo menos eu também no trabalho, algumas pessoas ficam... Eu percebo quando as pessoas estão com medo. Não medo de você fazer algo mal, não, mas medo de você brilhar e ele não brilhar. Então as pessoas criam um sistema, um mecanismo que é para poder abafar. Achas que isso não foi um... Porque imagina, a senhora da creche, você via, não, só eu que estou de castigo. Depois vias, no bairro, eu brinco com as crianças do meu bairro da mesma forma, não tem nenhum problema, mas quando eu saio do meio em que eu cresci, vou num meio onde eu não cresci,
tem sempre desigualdade, tem sempre algo diferente. Eu sou mais agressivo, achas que isso fez a tua personalidade mudar? Achas que isso também influenciou na criação da tua personalidade? Eu acho que, tipo, essa é uma pergunta difícil, mano. É uma grande pergunta, mano. E é uma pergunta mesmo difícil. Mas eu diria que, tipo, que não, mano. Porque se eu fazia conscientemente, acho que não, mano. Se calhar já era tipo um mecanismo, estás a ver? Repetidamente. Estou a fazer todos os anos, estás a ver? Então já ficou tão enraizado em mim. Eu já nem sei tipo, te responder se eu faço de propósito ou não. Parecia tipo, já uma programação tipo, de anos atrás. Mas eu era tipo, eu sei que eu era daquela maneira. Pelo menos a jogar futebol era competitivo, mano. Eu era bué da competitivo, eu só queria ganhar, mano. E eu ficava com aquela dor, tipo, não posso perder. Tipo, na vida eu queria tipo, ganhar em tudo, estás a ver? Então, eu no futebol consigo te explicar que era mais por causa da competição. Agora, há competição e há tipo, tu exageras na competição, estás a ver? Essa resposta eu já não te consigo dar, mano. Essa resposta eu já não te consigo dar. E se calhar, tipo, seja por causa disso. Porque, tipo, é essa coisa do... Várias vezes eu estava a fazer a mesma cena, a ter os mesmos comportamentos de agressividade e nunca... E por acaso nunca fui tipo... Nunca me chamaram a atenção. Nunca me tinham chamado a atenção. Até aquela dama, tipo, me acalmar, nunca me tinham chamado a atenção. E foi aí, se calhar eu precisava daquilo bem mais cedo, mano. Bem mais cedo. Eu era agressivo, ninguém me dizia nada. Castigo só. Castigo não fala nada, mano. Depois comecei a ficar, já nem ficava em castigo porque andava em escolas públicas. Já havia de todos os tipos de pessoas. Havia agressivos, havia os mais calmos, havia aqueles que vinham só mesmo para tirar a blusa, havia aqueles só tipo... Eu andava com um amigo meu, do quinto ao nono. Nós lutávamos todos os dias, essa era a nossa linguagem. Havia um gajo, um Manduco, o nome dele era Manduco, Telmo Manduco. O meu tropa era o Dadilson. Vocês devem conhecer o Dadilson, lá de Dabuchar. Eu e o Dadilson, todos os dias andávamos a porrada. O Manduco dizia assim, Davi, o Daddy falou mal da tua mãe. Eu batia no Daddy. O Manduco já, o coisa bateu no Daddy, o Davi falou mal do teu pai. E lutávamos todos os dias. Mas nós éramos grandes das tropas. Tipo assim, podíamos lutar agora, 2 minutos, estamos fixe. Lutávamos mesmo e 2 minutos estávamos bué da bem. E eu acho que isso também tipo, foi uma das causas. Mano. Para mim, lutar era normalidade. A agressividade era normalidade, mano. E quando eu cheguei já numa fase onde eu, na minha turma, já perdi o Daddy. Já não posso bater em toda a gente. Agora já tenho idade quase para ir preso. Estou no 10º ano. Tipo, tu começas mesmo a ganhar aquela maturidade e começas a perceber, não, se calhar isso não é a melhor maneira de tipo, resolver as mesmas coisas. Cheguei mesmo àquela idade, tipo, não é a melhor maneira, mano. Tocaste aqui num ponto interessante. Tu, tipo, jogavas futebol e vês que eras mais agressivo por conta também da competitividade, né? Porque eres um cara muito competitivo e só querias ganhar, não podias perder. E isso era na escola? Era na escola e nos treinos também, mano. Eu jogava também futebol. Também jogavas futebol, é que eu queria entrar, tu jogavas futebol. Explica-me como é que foi esse processo, né? De jogar futebol, de... Tipo, Eu jogava e estudava na altura. Sempre estive habituado a jogar e a estudar. Eu reparei que eu fiquei mais agressivo. Eu era mais, tipo, tinha ganho essas características no futebol quando eu não sabia respeitar, tipo, a tua qualidade. Tu eras bom, se tu fosse mau jogador, eu tivesse a correr por ti, eu vou ficar bem chateado. E no futebol, eu era igual como na escola, como era no futebol. Só que depois, quando eu já fui para equipas mais altas, tipo, eu fui para o Estoril Praia, eu não podia lutar, mano. Porque o espaço era maior que eu, estás a ver? Mas imagina, eu estava na Malveira na altura, com todo respeito à Malveira, eu era o melhor jogador da equipe, mano. Craque, dá uma bola, eu vou fazer. E nessa altura eu sentia que era maior que o clube, mano. Mas quando eu fui para o Estoril Praia, o espaço era maior que eu, o ambiente me comia, eu não podia me expor, mano. Não dava para ficar maior que o espaço. Enquanto eu não provasse o meu talento, não dava para ficar maior que o espaço. Na escola, era o melhor jogador. Vão dizer que não, aí se calhar nos comentários. Mas eu era o melhor jogador na escola, mano. Por isso eu tirava abuso. Eu tinha o direito de tirar abuso, mano. Eu sou o melhor jogador da escola, vais me dizer o quê, mano? Eu sou o melhor jogador, mano. E no Estoril já havia tantos bons como eu, mano. Então, às vezes é muito
aquilo que tu achas do espaço, como tu julgas o espaço. Eu julgava o espaço do Estoril, tipo, ui, esse espaço é maior do que eu, mano. Eu aqui, banco, mano. Estás aqui, vai para o banco, amanhã não és convocado. Já passei por essas situações, então eles meio que me educaram logo, estás a ver? E se calhar na escola eu tivesse essa punição, e aí ia ficar mais dócil. Mas o futebol ajudou-me bué como pessoa e que, tipo, construiu-me bué como ser humano, em termos de, tipo, valores, chegar sempre a horas, ser um gajo ético, tipo, saber falar com as pessoas, porque falas com bué de pessoas, tens de saber falar com o teu treinador. E isso construiu bué o meu caráter, Isso qual foi a fase já, com a idade? A adolescência foi tipo dos 15, tipo dos 15 aos 17, 18. Ok. Tipo, ali foi mesmo uma fase bem importante, moldou-me, bué. Passei por bué da coisa. Jogaste nessa fase também. Yeah. Tudo. E o que aconteceu para não te tornares um jogador profissional? E eu vou te ser sincero, mano. Eu achava que tinha condições para ser jogador profissional. Até hoje eu acho, tá vendo? Eu não cheguei a ser porque eu não quis. E eu vou dizer porquê, mano. Tipo, eu não sabia se queria mesmo ser jogador, mano. Tipo, eu gostava do futebol, estás a ver? Não era a tua paixão? Eu achava que era a minha paixão, mano. E eu gosto, até hoje eu jogo futebol. Até hoje eu jogo futebol. Mas eu achava que o futebol era a minha paixão. Todos os jovens passam por isso. Principalmente nas nossas comunidades. Nós achamos que o futebol é tipo o caminho, estás a ver? Yeah. E tu achas tipo, este é o caminho mais fácil, eu tenho talento aqui, vou vingar aqui. Eu não sabia que tinha outras qualidades, mano. Eu não sabia que tipo, gostava de ler. Eu não sabia que tipo, que aprendia com rapidez. Eu não sabia que era um gajo tipo... Eu sabia que no futebol aprendia com rapidez. Eu via uma cena e conseguia replicar a seguir no exato momento. Tá a ver? Esse era um dom que eu tinha. Eu via e replicava. Eu depois, mais tarde na vida, levei esse talento para outras áreas. Mas no futebol, eu não fui porque eu não queria ser. Apareciam-me propostas. Davis, quer jogar aqui? Temos essa proposta. Vai estar longe da família. Eu dizia, não quero. Prontamente dizia logo que não. Então aí eu cheguei à conclusão, tipo, Davis, tu não queres ser jogador, mano. Tanto apareciam propostas e tu estás sempre a rejeitar. E nós jovens, nós não ficamos a pensar nisso. Quantas vezes já te chamaram para aqui e tu disseste que não? É porque já não queres tanto, mano. Não queres tanto que estás disposto a abdicar de tudo, estás a ver? Eu só queria, mano. Eu não desejava tanto ser jogador. Não era aquela cena, tipo, que me fervia na alma, estás a ver? Já me ferveu muito mais. Eu senti que, tipo, houve uma fase da minha vida onde o meu brilho, tipo, eu fui no futebol, fui perdendo bem o meu brilho. E aí fui ficando menos apaixonado pelo desporto. E aí eu sabia, tinha algo dentro de mim, eu sabia que no que eu tocasse, mano, eu ia ter o mesmo sucesso. E no futebol, eu deixei de jogar futebol do dia para a noite, liguei para o meu empresário. Sérgio, já não quero mais jogar. Deve ser bem lixado. Já está Na a ver altura futuro. estavas a jogar onde? Passei pelo Belenenses na primeira época, no Júniors, meu último ano de Júniors. Depois foi para o Farense. No Farense. O Farense tinha um bom projeto. Tipo, subiram para a Primeira Liga. Subiram para a Primeira Liga. Então, aquilo era uma grande cidade. Investiram um bada forte na cidade. Era um grande projeto. Na minha equipa, marcava golo. Estava numa boa cidade, calor, estava a gostar de tudo. Mas chegou uma parte da minha vida tipo, onde eu comecei a questionar tudo, mano. No que é que eu realmente acredito, estás a ver? Será que eu acredito no futebol, mano? Será que eu acredito mesmo em Deus? Será que eu sou mesmo assim? Por que eu sou assim, gajo? Por que eu acho que eu quero ser futebolista? Por que eu acho, tipo... Comecei a questionar tudo. E aí, nessa fase, eu comecei, tipo, a ganhar respostas. Aí, tipo, a montar o puzzle. E foi daí, tipo, que o Davis da Barba surgiu. Desse conflito todo de identidade. O Davis da Barba surgiu daí, mano. Porque essa história é muito, muito interessante e muito comum, porque quando tivemos aqui também o Aditelli, também tem uma história assim parecida a um personal trainer, né? Eu vi o episódio dele, ele também jogava futebol. Também jogava futebol. E gostava também, estava numa equipa, também era federado e tal, mas tipo, hoje ele não é jogador, descobriu outra coisa que ele tipo, também foi do dia para a noite que ele viu, não. Nesse que eu quero, tipo, meu talento está também noutra cena, eu vou investir mais naquela cena. E tipo, hoje ele é um personal trainer, tipo, reconhecido e... Eu já tive mesmo a acompanhar a cena dele. E vendo a tua história também é um pouco parecida, porque tu também chegaste já, posso dizer, naquela altura, né? No estrelado. Já estavas num clube, já tinhas um agente, estás a ver? Já estavas bem, aquilo era só já... Era só já esperar. Só já esperar as coisas acontecer. Depois chegas aí e desiste logo, estás a ver? Hoje é só o Davis de Barba. Entrando já nessa, como é que surge o Davis de Barba?
Desde a barba, mano. Sinceramente, desde a barba surgiu mesmo no dia que eu acabei, mesmo disse no meu empresário, Sérgio, já não vou mais jogar. E o que aconteceu? Eu jogava no Farense, mano. No Farense não dava para cortar o cabelo, mano. Era mais pessoas que cortavam o cabelo liso, tá a ver? Era mais cabelos clássicos, não era muito afro. Tinha bué de azucas na minha equipa, mano. Tinha bué de azucas, bué de angolanos, guinenses. Nós éramos tipo de todas as culturas. E tipo, nós não íamos dar a cabeça a qualquer um para nos cortar, mano. Yeah. Mas eles estavam dispostos a me dar a cabeça. Eu só dizia que sabia cortar. Eu não sabia cortar, Não nunca toquei sabias? na máquina. Eu lembro-me de como é que era o nome deles, já não esqueci o nome dele. Ele perguntou, você sabe me cortar, mano? Eu quero cortar o meu cabelo e que? Eu disse, mano, bora, que? Ui, ele foi no meu quarto, acordou-me e disse, mano, bora cortar. Eu estava a cortar, estava a pegar na máquina. Uma coisa boa que eu sabia, tipo, eu no dia anterior, eu fui no YouTube, vi bué de vídeos, mano, que era para me preparar mentalmente. Sentei ele na cadeira, pus a toalha à volta, peguei a máquina é diferente daquele do vídeo, mano. Agora eu estou a pensar, ui, como é que eu vou fazer isso? Eu comecei a ficar nervoso, porque eu levo a sério aquilo que eu vou fazer, mano. Comecei já a cortar, tá. E ele começou a dizer, mano, o que você está fazendo, mano? Você não está tocando na máquina aqui, porque eu comecei a ver, tipo, eu comecei a replicar aquilo que eu vi. Mano, foi aí que eu descobri, disse assim, se calhar eu até corto bem. E o corte não saiu mal. Demorámos bem de tempo. Não saiu mal, fui fazendo mais um corte, mais outro corte. E aí foi daí que, tipo, não nasceu ainda, tipo assim, eu não sabia que queria ser barbeiro ainda na altura. E aí, veio a Covid, pior, dizem que foi o pior ano, mas para mim foi mesmo o melhor ano, mano. Quando a Covid chegou, comecei a treinar. Eu até dava treinos, mano, as pessoas me pagavam para treinar elas. Eu, tipo, aceitava tudo. Vou treinar, fazer os agachamentos aí, fazer uns saltos, vamos fazer um treino hit para queimar a barriguinha. Eu achava que sabia do que eu falava. Mas eu falava com tanta confiança, não tinha como não cair no meu papo. Eu ia começar a dizer, mano, tu tens que comer macronutrientes, tens que fazer isto. Então eu falava com tanta convicção que, tipo, não tinha como, tu tinhas mesmo que já, tipo, derreter e aceitar. Tem que cair no teu papo. Então aí eu comecei a arriscar mais, porque comecei já a ir no mundo que não era meu. Fitness training, e que depois barbearia. Então decidi, vou cortar o cabelo. Falei com o meu pai, dá-me só dinheiro, quer comprar 2 máquinas, já tinha visto. Fui comprar 2 máquinas em Carcavelos. Fui de autocarro, estava bem da calor, mano. Fui, peguei as máquinas, voltei para casa. Assim que eu cheguei em casa, sentei logo o meu irmão na casa de banho. E o meu irmão disse assim, queres cortar? Ele disse, Sentamos e eu cortar, estou a cortar, e estou a suar, bué, mano. Eu disse assim, peraí, está calor aqui dentro. Tirei a camisola. Eu tirei a camisola. E o meu irmão estava só assim com a cabeça do gajo. Ele estava mesmo já a deixar fazer tudo. Continuamos a cortar. Eu tirei mais outra t-shirt e disse, Catini, peraí, deixa eu tirar a camisola. Estava a suar, bué, mano. Estava a suar, bué. Eu depois, tipo, não fiz nada no corte. O corte saiu bué da mal. Peguei no meu irmão, fomos na barbearia, paguei o corte dele, o barbeiro arranjou, trouxe o meu outro irmão. E foi isso que eu fui fazendo, cortando eles em casa. Só cortar os gajos em casa, cortar. E aí foi assim que eu fui, tipo, ganhando a experiência, cortando os meus irmãos. Tenho bué de irmãos homens em casa. Éramos tipo 5, depois tinha mais os meus primos. Mano, comecei a cortar eles. No bairro onde eu estou, na Adruana, receberam-me sempre para dar banho. Os putos, anda a cortar. Os putos aceitavam a cortar. Cortavam os gajos, mano. Mais velhos diziam assim, meu puto, corta. Cortava os gajos, mano. Chegavam nos mais velhos, dava. Eles diziam, sabes cortar? Eu dizia, sei. E eles diziam, não, mas se tu falhaste, se eu falar, mano, vou pagar o teu corte. E eles gostavam que eu tinha atitude, tá a ver? Eu não sei porquê, eu podia cortar mal. Mas eles gostavam porque eu tinha atitude. Eu dizia mesmo, sei cortar o corte, vou-te cortar bem. Eu às vezes ia lá, chateava as pessoas. Anda cá, máquina, vou-te cortar, vais ficar mesmo fixe, boy. Estás aí, não estás a cortar o tempo, vem cá, mano. E eu sempre fui um gajo tipo assim, boy, se eu falar contigo, mano, 2 minutos, tu vais aceitar, mano. Tu vais aceitar e cortar o cabelo. E foi Tens o que essa aconteceu. facilidade de convencer, né? Louco, mano, louco. E então, foi nessa fase, né, que começaste a descobrir os teus dotes como barbeiro, né? Onde é que tu viste? Qual foi o momento que tu notaste? Não, fogo, mano. Essa cena tá me motivando mesmo. Vou continuar nisso. Quando é que eu descobri isso, mano? Mano, eu descobri isso quando eu comecei a postar. Comecei a meter a minha cena na boca do mundo, mano. Comecei a criar logo. Por acaso o nome Davis da Bárbara apareceu logo. A criação do nome. Davis da Bárbara. Logo, tipo, eu fui sempre um gajo assim, bué da... Nem sei se é fotogênico que se diz, mas em termos de nome, tipo, calhou-me logo o nome. Disse, não, vou pôr logo Davis da Bárbara. Fica logo na cabeça. Então,
Criei um Insta, fui postando os cortes. Lembro Nessa que altura já sabias cortar ou também ainda só inventavas? estava a cortar, tipo, já dava fixe. Já tava dava os fixe. cortes o suficiente para tu ir na rua e ninguém te gozar, mano. Tu ias lá fora, ninguém te ia gozar, porque sabiam que era tipo, ok, ele cortou o cabelo hoje, tá aí? Comecei já a pôr essas fotos, grandes fotos, tirava as fotos, e punha no Insta, mano, publicava tudo. E depois comecei a procurar mais sobre. Eu já sabia que o segredo agora já não era cortar, mano. Eu não me considero assim um grande barbeiro, mano. Sei que há barbeiros fogo, fazem da profissão tipo uma arte, mano. Tipo, trabalham na profissão como uma arte. Mas eu comecei a perceber, tipo, isto não tem a ver com o que eu faço, mano. Tem a ver com como eu me posiciono. Tipo, eu quero que mais pessoas me vejam. Porque eu sei que eu não vou agradar a todos. Mas eu quero que aqueles que gostam do meu trabalho venham ter comigo. Tu não vais agradar toda a gente, mano. Isso é verdade. Eu não vou agradar todos os cortes. Eu só quero cortar aqueles que gostam do meu corte, mano. E é uma área fixe porque, tipo, tu podes escolher o teu cliente, estás a ver? Eu escolho mesmo o meu cliente. Há certos cabelos tipo, que eu não consigo cortar. Tá a ver? E eu não tenho curso nem nada disso. Há certos clientes que eu escolho. Hoje em dia sou privilegiado o suficiente para dizer tipo, eu corto os clientes que eu quero cortar. E porque é uma área difícil. Tu não vais conseguir cortar todos os cabelos. Vai haver uma parte em que tu és mais especializado. E eu sabia, se eu quero esse tipo de público, eu tenho que me posicionar. Então, já não era uma questão de postar só fotos. Eu tinha que, tipo, aparecer. E a família, como é que é? Daqui fala o vosso boy Davis da barba. Comecei já, tipo, as pessoas tinham que já me ver como, tipo, eu quero cortar aqui esse gajo. Esse gajo é de boa companhia, mano. Vou cortar com ele, estás a ver? Já não tinha a ver com o corte, mano. Eu recebo mensagem tipo, eu só quero cortar contigo, mano. E tipo, não é por causa do corte. O corte todo barbeiro faz igual, mano. Na minha zona é de bons barbeiros. Fazem um corte igual. Então, quando eu postava, eu comecei a perceber, mano, eu tenho que postar a mim mais vezes com o cliente. Tipo, que é para as pessoas verem. Te conhecerem. Exatamente. E no início da tua carreira, né, como barbeiro, tem alguém que te inspirou? Tem, pues. Boa da gente, mano. Tenho lá um barbeiro. Tenho 2 barbeiros, mano. Um é o Danilo, o outro é o Carlinhos. Eles, por acaso, eu ia sempre lá no salão deles. Via o corte, ficava sentado, de pé, ficava perguntando a eles, então, esse pente meteste como? Este aqui meteste ali como? E aí ia sempre lá ver. E como eu era uma pessoa, tipo, eu via, conseguia replicar. Eu sabia já do meu dom. Aí eu tinha noção, que, tipo, basta eu ver, ninguém precisa me dizer como é que se faz. Se eu vir, eu vou replicar. Chegava, via, depois a seguir apanhava uma cabeça, via exatamente o mesmo erro. Replicava. Esses gajos me motivaram bem. Depois houve outros gajos assim na internet, estes já são americanos. Eu acompanho bons americanos. Foi aí que eu aprendi a cortar. Eu aprendi a cortar no YouTube, mano. Eles diziam, põe esse pente. E eu, tipo, ali decorava. Dia a seguir, eu lembrava-me de tudo o que ele fez. E eu arranjava um corte específico. Eu não aceitava qualquer cabeça. Eu sabia que se eu tivesse que aprender a cortar, eu tinha que cortar a cabeça igual ao do vídeo. Então eu percebia, se eu quero pôr o meu dom em prática, eu tenho que pôr em prática num terreno que me favoreça. Então trazia uma cabeça, tipo, o mais parecido com aquilo que eu vi ontem à noite. E aí foi esse processo mesmo de ver esses tais barbeiros famosos que, tipo, me motivou bem. Mas a cabeça e o cabelo influenciam no corte? Há cabelo mais... Há pessoas que há cabelos tipo que não... Porque vai ver um gajo, vai aparecer no teu salão, mano. Ele vai dizer assim, faz-me esse corte. E ele é tipo como eu, escuro. Vai dar escuro, tem o cabelo igual ao meu. Ele vai dizer, tipo, faz-me um corte, tipo, e o gajo que eu quero o corte é tipo mulato. E ele quer ficar igual a ele, mano. Não faz sentido, mano. Eu sabia já, tipo, mano, tu não podes, tipo, me pedir esse corte. Mas, óbvio que tu tens que saber falar com o cliente, tens que saber mostrar ele, ok, eu vou-te fazer esse corte, mas tu sabes que não vais ficar igual a ele, vais ficar melhor ainda. Tipo, da maneira, tipo, de poder apanhar, tipo, porque tu também não queres partir o coração do gajo. Ele teve o dia todo a pensar que ia ficar assim. E tu tu vais ficar diferente, mano. E tu vais ficar melhor que esse gajo, porque tu não és igual a ele. O teu corte dá mais para fazer esse corte. Depois eu, às vezes, mudo ali, mas eu sempre fui uma pessoa que fala bem com o cliente. Gostas mais assim, gostas mais ali. Tá aí? Porque o corte é bem uma interação, mano. Eu não gosto de sentar com alguém, tipo, estou calado, mano. O corte é bem uma interação, tens de estar ali a falar com o cliente. Mas o cabelo e a cabeça, eles podem influenciar o corte. Okay. E qual foi assim porque a primeira pessoa que chegou assim, Davis, eu quero te pagar para fazer isso. Porque tu fazias assim, pessoas pedias. Qual foi a primeira vez que alguém que você viu,
Oh, esse meu talento também dá, não para ganhar dinheiro, dá também para me sustentar. Qual foi a primeira pessoa que disse assim? Sim, fora do teu ciclo Fora de do teu amigos, ciclo, né? do teu meio, a Uma primeira pessoa pessoa que te desconhecida. pagou, que disse, olha, Yeah. tá aqui. Você diz, não, não preciso pagar, eu faço isso por amor. Não, mas eu quero te pagar, porque tu fazes isso bem e mereces tipo, ter rendimento, mereces também ganhar pelo que tu fazes. Não, foi o meu pai. É o teu pai. Sim, foi o meu pai, mano. Agora que eu tava aqui, tipo, eu não quero esquecer ninguém, mas o primeiro foi o meu pai. Tava a cortar o gajo em casa, meu pai levantou o cabelo corte, meu pai levantou, tirou uma nota de 10 e me pagou, mano. O gajo disse, toma. Eu disse, não, achas, né? Tu és meu pai, não vais ter que me pagar. Eu, meu pai, não posso dizer não muitas vezes. Eu disse, toma o dinheiro. Peguei no dinheiro. Disse, porra. Disse, não, cota. A partir de hoje vou começar a cobrar. Comecei logo a cobrar, mano. Depois do meu pai aparecer foi os putos lá do bairro. Como é que é? O Alfredo, o Anderson. Que eu fui lá no bairro uma vez e cortei os gajos, Salvador, esses putos todos. Que eu cortei os gajos. E foi a partir daí que eu disse, fogo, esses putos estão a pagar. Então agora se calhar é melhor um gajo começar tipo, a monetarizar tipo, a minha cena. Tipo, tá a ver? Começar tipo, a ganhar dinheiro para comprar mais cenas, para investir no negócio e que. Então eu daí tipo, comecei a respeitar muito mais o meu trabalho. Quando eu vi que alguém estava disposto a me pagar. No meu bairro, estavam dispostos a pagar. É até eu cobrar, estás a ver? Não era que não queriam pagar. Se eu não cobrasse, como é que ias me pagar? Não estou a cobrar. Foi mais isso. Sim, porque tipo, és uma pessoa muito requisitada, né? As pessoas falam muito de ti, também és bem acompanhando no Insta e no TikTok. Porque além de cortar, tu fazes tipo conteúdos com os clientes, tipo, a cortar o cabelo, né? A gozar um pouquinho, o antes e o depois, estás a ver? E aí como é que surgiu essa ideia de estar a Isso documentarizar, tipo, cada etapa do corte. Tipo, fazer meio com uma curta-metragem. Surgiu mais de inspiração, mano. Não foi uma ideia minha, foi mais uma inspiração, porque eu sempre tive sempre, tipo, esperto, né, nas redes sociais. Sempre tive ali, tipo, eu sempre gostei que as pessoas fossem e me vissem sem eu pagar, tipo, as publicidades. Porque o Insta tem uma publicidade, tu tens que pagar, mano. Sim. Eu disse, não, mano, tem que haver alguma maneira de eu fazer, de eu chegar a toda a gente sem pagar, mano. E eu encontrei um gajo no TikTok, o nome dele é Sly Hancho. Esse é o nome do gajo. Eu comecei a ver que, tipo, fogo. Ele relata bem o corte, mano. Ele diz bué da, tipo, frases assim, engatilhadoras, tá a ver, que ficam na cabeça. E eu comecei a querer copiar ele. Eu disse, não, eu vou copiar esse gajo, mano. E eu sempre fui uma pessoa que disse assim, eu vou copiar. E eu sei que vai dar certo, mano. Por agora não tenho medo de copiar ninguém. Se eu toda vez fazer uma boa cena, mano, eu vou te copiar, mano. E eu vi que ele fazia grande cena, grande conteúdo, mano. E disse, eu vou copiar esse gajo, porque eu tenho que aumentar o meu dinheiro, mano. Eu preciso mais dinheiro. Porque eu não tenho um espaço em Cascais, não tenho espaço em Alcabidez. Eu tenho espaço num bairro, mano. O meu espaço é na street, mano. Então, ninguém vai fazer publicidade por mim, mano. Eu tenho que fazer publicidade por mim. Tá aí? Eu é que vou ter que fazer minha publicidade. Então eu comecei, tipo, já a ver. Esse cara relata o vídeo. O vídeo dele faz-me ficar mais tempo no vídeo. Eu sou bem uma pessoa que estuda bem. Por que esse vídeo está-me a fazer ficar aqui bem tempo? Tá te prendendo E eu comecei, tipo, a arranjar a resposta. Eu relato o gajo, é o que ele diz. Eu comecei a dizer, eu vou relatar igual ao gajo. A primeira pessoa que eu relatei foi o Anderson. Foi o meu primeiro, juro, foi o meu primeiro relato, o Anderson, mano. Relatei o Anderson. Eu vi fogo. Ele mandou mensagem e disse, esse ficou fixe. Eu vi a minha voz aqui e disse, não, a minha voz não está muito fixe, mano. Se fores ver a minha voz de agora, vais dizer, não, esse gajo é boa à vontade. Mas a primeira voz saía, tipo, com timidez, mano. Não estava a querer sair do peito, nem parecia que eu tinha peito, mano. A voz estava assim, boa tímida. Então, eu comecei, tipo, a copiar mais o que ele dizia. Então, no início, foi mais uma cena de estava a replicar. Eu estava a replicar o gajo. Depois foi mais uma de, eu estou-me a descobrir. Comecei-me a descobrir nas minhas narrações, eu comecei-me a descobrir. Porque ele não estiga tipo os clientes. Eu estigo, mano. Porque eu e meus clientes temos essa relação, mano. Chega no meu salão, como é que é, mano? Fiz aqui, tranquilo aqui, como é que vai ser o corte? Tipo, porque essa é a pessoa que eu quero ser no meu trabalho. Eu não quero ser uma pessoa que diz, tipo, eu não quero ser muito profissional, tipo, no sentido, eu sou uma pessoa, tipo, eu vou-te sempre respeitar, sou bem educado e vou-te sempre receber bem. Porque eu já trabalho com o público já há algum tempo. E uso isso a meu favor, a minha característica, tipo, de
falar contigo. Eu sabia, eu tenho que fazer um vídeo onde as pessoas riam. Eu disse, qual é a melhor maneira de fazer uma pessoa rir? Tenho que instigar o gajo, ele veio aqui, não corta 5 meses. Comecei já a ver, ok, essa entrada toda a gente gosta, não corta 5 meses. Comecei a dizer, vou dizer isto mais vezes. E eu estava meio que a estudar, tipo, o que é que vocês reagem? Eu comecei a estudar, ok, eu disse, laca mais fresca de Cascais. Gostam desse mambo. Toda a gente diz, laca mais fresca de Cascais, lâmina mais afiada. Eu disse, essa parte tem que estar sempre no vídeo. Porque, esse é o teu slogan. Esse é o teu slogan. Todos os vídeos tem isso sempre. tem que estar lá, porque tu gostas disso, as pessoas conhecem-me por isso. Eu disse, isso vai ser a minha identidade. No início, eu vou estigar. E eu tinha sempre um roteiro. As pessoas acham bem que eu chego lá e tipo, começo já a dar bem de coisa. Eu tenho um roteiro, eu sei que no início eu tenho que te estigar. No meio, eu tenho que tipo, dar um gosto de emoção. Depois no fim é que eu vou te elogiar, estás a ver? Então aquilo tipo, é uma cena bem pensada, não é só tipo um relato. É uma cena que eu quero tipo viralize. Então eu sei como viralizar, eu sei tipo o que é que te faz tipo republicar, guardar e dar like e comentar. Eu sei. Porque eu sei que tipo, se eu estigar, tu vais parar para ver. Tu vai dar um gosto de emoção só para te manter no vídeo. Depois, se calhar vou te convidar a cortar. Para mais vídeos tipo, para mais cortes, sigam o Davis da Barba. E ali eu estou-te a pedir para me seguir. Comecei a ganhar bué de seguidores. Eu ganhava tipo 100 seguidores por dia. 100, 500. Havia vezes que eu batia 500 seguidores, mano, num dia. Eu comecei a dizer, mano, eu não estou a pagar ninguém, mano. Isso aqui sou eu a fazer isso, mano. Eu percebia, tipo, marketing. Não tive nenhum curso, tá a ver? Foi bem na tentativa, porque os anos anteriores foi... O Anderson esteve lá quando eu estava a começar, eu não tinha bate clientes como agora. Se calhar o Anderson marcava comigo, eu tinha sempre espaço. Hoje em dia não consigo atender toda a gente. Por causa disso, eu estudei o mercado, estás a ver? Eu não tenho os melhores cortes, mas eu sou o que se calhar se posiciona melhor. Corta 2, 3 anos. Não, 2, 3 anos não. Corta 3, 4 anos. E eu consigo dizer, fogo, eu tenho uma agenda cheia. Tipo, eu não tive ninguém que me agarrasse e dissesse, meu puto, vou-te dar os meus clientes, sabe? Eu peguei nos meus clientes e fiz eles meus. Tipo, foi meu. Ninguém agora pode me dizer nada, tipo, no sentido de tens que fazer mais assim. Eu percebo já como é que funciona, porque foi uma caminhada que eu fiz sozinho. E visto que tu tens o teu espaço, né? Antes de ter o teu espaço, cortavas onde? Eu cortava no prédio, mano. Cortava na escada do prédio. Mas eu não tive problema arranjar espaço, mano. Eu só cortava na escada do prédio. Porque eu queria, mano. Eu tinha medo de ir para o salão. Havia um salão lá no meu bairro, o Marco estava lá a cortar. Ele sempre me convidou, disse, quiseres vir. Logo no primeiro dia que eu comecei a cortar, que eu falei ao meu irmão, ele disse, quiseres vir, podes ficar aí. Mas, fogo, como é que assim eu vou estar a cortar, não sei cortar? Cortar cabelo alguém dá bué da medo, mano. E depois tu estás a olhar para a pessoa no espelho, mano. E tu tens, imagina que tu fazes torto. Tu tens que olhar para o espelho e ver que está torto. Estamos os dois a ver a mesma coisa, mano. Estamos os dois a ver, ui, esse mamo está torto. Tá a ver? Eu tinha mesmo primeiro de dominar como é que eu olho. Tipo, o espelho tinha que ser os meus olhos primeiro. Então comecei a cortar tipo, na casa de banho da minha casa os meus irmãos. Na escada eu cortava tipo as minhas tropas. E as pessoas sempre queriam um corte assim rápido. Davis. Eu comecei a perceber, não posso puxar o pé de cabelo. Isso era uma cena. Quando eu comecei a cortar, eu disse, a entrada eu não posso puxar. Se eu não fizer isso, as pessoas mais cedo ou mais tarde vêm ter comigo, estás a ver? Isso é uma cena que eu, tipo, não faço. Eu digo, entrada eu não posso dar. Que eu até, tipo, quando as pessoas tinham entrada, eu dizia assim, ui, queres que eu entre ou queres que eu mantenha, tipo, natural? Tu tens uma entrada assim mais... Tipo, eu levava o teu processo, dizia-te, em vez de estar ali a entrar, eu dizia-te mesmo, mano, eu não te consigo fazer, tipo, melhor do que isto, mano. Tu tens entrada, mano. Tá a ver? Eu não consigo trabalhar melhor, tipo, com isto. Então, eu primeiro tive que me aperfeiçoar, tipo, mesmo a falar com as pessoas e a dizer, tipo, se calhar tu tens isto, aquilo, tá a ver? Trabalhei muito a comunicação, trabalhei mesmo a confiança, eu saber estar no corte, o tempo de corte. Depois é que eu fui para a barbearia. Mas primeiro foi na escada do prédio. Mas o espaço, como é que foi o processo? O que é que te fez? Não, vou abrir meu espaço. Teve um investimento de teu, alguém tipo, não, os meus te deu essa garra. Meus irmãos puxaram bem por mim. Como é que surgiu? Os meus irmãos, a minha irmã, puxaram bem por mim. Disseram assim, não, arranja o teu espaço, que isso, fica, olha aí, vai lá no Marco, fala com ele. O Marco também sempre me tinha dado, o Marco era o dono do espaço que eu tinha agora. Ele sempre me deu força, disse, se quiseres vir aqui, pode vir aqui, mano. Eu depois, tipo, houve um dia, pus na cabeça, disse, não, vou lá e vou dizer ele logo, quer ficar aqui, só cortar. Depois ele disse, não, vem, queres. E foi um processo bué da leve. Eu não tive, tipo, eu sou grato por ter tido, tipo, uma caminhada bué da fácil. Se calhar
tem aí novos barbeiros que lá hoje em dia, tipo, a tentar subir a escada e não tiveram, tipo, uma escada rolante, estás a ver? Eu tive mesmo uma escada rolante, eu tive mesmo que entrar, aquele mambo era só subir. E eles me ajudaram bem, não tive mesmo problemas em arranjar um espaço, foi mesmo fácil, mano, bué da fácil. E depois de teres o teu espaço, já montaste as tuas cenas, não sei o quê, viste que aqui agora é a altura mesmo de acelerar. Ali era mais pressão, mano. Yeah. Porque agora tu estás mesmo no meio da selva, mano. Tá a ver? Davis, queres cortar? Davis, podes-me cortar? Posso, senta. Mas logo a seguir tenho 2 gajos à espera, mano. Yeah. E eu estou a aprender. Então o meu corte nem meia hora, nem 40 minutos. O meu corte é tipo 2 horas. Mas está 2 gajos ali que têm vida e querem cortar. Eu estou tipo fogo, mano. Então a pressão, o espaço fez-me melhorar. Tipo, tens de estar rápido. O espaço obrigou-me mesmo, tipo, e eu comecei a arranjar maneiras, o meu cérebro ficou mais largo, mano. Comecei a arranjar maneiras, tipo, ok, aqui se eu fizer assim fica mais rápido o corte e tentei reduzir mais o tempo de corte. E eu era uma pessoa que, tipo, eu te corto e se eu te cortar mal, eu sinto bué da culpa. Eu vou para casa e aprendo, mano. Se eu demorar bem no teu corte, eu sinto bué da culpa. E eu vou para casa e reflito, tipo, o que é que eu posso fazer melhor? E eu acordava sempre no dia seguinte com uma resposta. Parecia magia. Eu ia para casa dormir, mas como que eu vou fazer essa parte do pé de cabelo se eu não sou destro? Que eu já tenho que virar a máquina e pôr assim, porque só corto com uma mão, estás a ver? E o pé de cabelo tem que trocar tipo o lado. Eu ia para casa, dormia, mano. Ficava ali, mano. E eu era um gajo bem atento às cenas. Mesmo quando eu ia cortar o meu cabelo no outro salão, eu ficava sempre atento às cenas. Então eu ia sempre ter uma resposta. Então foi bem mesmo, o espaço me motivou a melhorar bué, tipo, a pressão tipo, dos outros gajos que querem cortar, melhorou-me bué. A pressão é boa para uma pessoa, faz-te mesmo bem. Constrói caráter, mano, isso construiu bom o meu caráter como barbeiro, mano. Barbeiro tipo fogo, tem que respeitar o tempo das pessoas e queixo. Não posso ficar aqui 2, 3 horas. Atrasar é normal. Posso me atrasar, como o cliente atrasa. Mas o corte não vai ter 2 horas. 2 o corte horas. de uma pessoa. De uma pessoa tem 2 horas. Isso não podia ter. 2 horas é tipo, mano, é bué. Os clientes até me diziam, está uma das costas, Davis. Eu dizia, não, máquina, vou fazer rápido. E você é barbeiro, tem barbearia, dá dinheiro? Dá boa da guita, mano. Boa de dinheiro. Família boa, dá dinheiro. Dá boa da guita, mano. Dá boa da guita. Mas não dá guita logo, não é só escrever e amanhã tá a pagar bem, mano. É um trabalho de empresário, és tu que fazes a tua barbearia, estás a ver? É tu que, tipo, constróis a tua pessoa. E eu tive que construir, tipo, o Davis, mano. O da Barber. Da Barber shit. Eu tive que construir a minha cena. Então, os clientes que eu tenho eu quero ter 20 clientes esta semana. E o meu objetivo é trabalhar para isso. E tu vais bater isso um dia, não vais bater naquela semana. Mas um dia vais bater. E dizes, não, agora que é 50. E vais. E 50. Por isso é que dá dinheiro. Porque tu podes tipo, eu posso dizer, eu quero cortar 50, eu só vou cortar 50. Se eu quiser cortar 100, eu vou fazer tudo para cortar 100. Então, eu tenho sempre margem para pedir mais. Se calhar, num trabalho assim de corporação, eu não posso estar a pedir mais. Eu não posso, no meu trabalho, amanhã posso dizer, Anderson, já está na hora, vem lá cortar, tá a ver? E estou-te a pressionar, tá, e tu vens, mano. Então é bué, em vez de ser aquelas publicidades que vem na televisão, McDonald's toda hora está a chamar para vir comer, és tu tipo ali também a fazer a tua publicidade. Por isso é que dá dinheiro, mano, porque é a tua publicidade, és tu que estás a trabalhar para o teu negócio, mano. Isso é muito bom. Como nós já estamos quase no final, qual é o conselho que tens a dar assim para o pessoal lá em casa sobre as experiências de vida que tu vês cá em Portugal e não só, e como é que as pessoas devem se autoproteger às vezes pela a fraca aderência de familiares e não só, porque normalmente aqui em Portugal tem muitas pessoas, né, que vêm sempre à procura de melhores condições de vida. Às vezes podem deixar um tio, um pai, uma mãe, um sobrinho, um cunhado. Há pessoas às vezes que vêm sozinha mesmo tentar lutar pela vida. Qual é o conselho que tens a dar? Porque estás muito, já vês aqui pequeno, já tens mais experiências sobre Portugal e não só. Qual é o conselho que tens a dar assim, ao pessoal lá em casa? Mano, o conselho que eu tinha a dar era tipo, se eu tivesse dar um conselho, eu se calhar diria tipo, ponham-se tipo lá fora, estás a ver? Tens mesmo que te expor, tens mesmo que ir tipo na barriga da besta para comer. Tens que, não podes ser tímido, mano. Se tu queres uma coisa, tens mesmo que ir falar com as pessoas. Não podes viver muito no teu mundo, tens de saber também adaptar. Então, tens de saber adaptar, não podes esquecer quem tu és.
Nunca te esqueças de quem tu és, porque a estar à procura de meios para os teus fins, podes te perder no processo, tipo, a querer agradar esta pessoa e depois, tipo, se calhar, tipo, perdeste alguns princípios teus só para agradar esta pessoa que se calhar pode te levar na vida. Muitas vezes é importante não esqueceres quem tu és e saberes, tipo, se calhar não vai ser agora, mas eu não vou me dobrar a ponto de eu me perder no processo para poder ter certas coisas. Então, o que eu diria era, procura conhecer pessoas, mano. O mais importante é conhecer pessoas, mano. Eu diria, tipo, constrói o teu networking. Tens de ter um prazer em falar com as pessoas. Porque há aquele que conhece aquele, há este que conhece este. E tudo aquilo que tipo, tu fazes com as pessoas, tipo, passa sempre uma mensagem. Não podes viver a vida em piloto automático, achar que conhecer as pessoas é tudo igual. Não, mano. Há certas mensagens, há certas vibes. Tu dás numa certa pessoa. E há pessoas que querem só ajudar. Há pessoas que estão na vida e querem ajudar. O meu conselho era, ser dado às pessoas, mano. Tem mesmo um carinho em conhecer as pessoas. Tens de ter gosto em conhecer. Eu não podes só, tipo, conhecer porque ele tem dinheiro. Tu tens de ter prazer em conhecer as pessoas. E as pessoas vão ter um prazer em te ajudar. E acho que era isso, Então, é isso aí. Muito obrigado, Davis, pela tua presença, né? Foi muito bom conversar contigo. Podemos te conhecer mais da tua história. E foi também motivador para nós, né? Visto que a gente também está nessa fase, nessa luta de investir, de fazer o que é nosso, visto que tu também tens o teu próprio empreendimento, tens as tuas cenas e muito obrigado mesmo. Obrigado. E queres deixar também, beijos e abraços? Também é algo que eu tenho em comum com o Davis. Eu também acredito muito, eu também tenho muita fé. Muita porque fé, imagina, nós já estamos no final, mas eu posso te contar uma experiência também que pode te ajudar, não é? Uma experiência que eu tive desde pequeno. Eu, desde o primeiro ano até o 10º ano, sempre fui o melhor aluno da escola. Mas o pessoal falava sempre, esse fala bué, fala bué. Não, eu sempre gostei de comunicar, sempre gostei de falar e de comunicar. E a primeira vez que eu comecei a cobrar, eu dou explicações. Muita gente, nem na minha família, sabem que eu dou explicações. Foi aqui em Portugal, porque lá em Angola eu dava explicações, ajudava a fazer defesas de trabalho, até de universidade. Mas que está na 8ª classe, está nos ajudar a fazer trabalho de universidade. Porque eu sempre pesquisei YouTube, isso, porque eu sempre acreditava em mim. Eu falo, não, eu sei. Eu posso não saber, eu falar, eu sei. Davis, ok, eu sei. Eu sempre fui assim mesmo. Mas é isso, é aquela cena do eu sei. Eu digo sempre à malta, tipo, quando tu sabes uma cena, tu não tens que explicar nada a ninguém, tu sabes, tu sentes, tá a ver? E isso é uma cena que eu tenho bué também, mano. E eu consigo perceber que tu tens isso. Porque eu digo, bué, eu sei, tá a ver? Essa parte do eu sei, nós temos bem que acreditar nisso. Tipo, eu sei. Porque como é que tu achas que isso vai correr bem? Ui, acredita só, eu sei, mano. Isso é bué de importante, mano. É mesmo bué importante. Pessoal em casa, acreditem em vocês, acreditem que tudo é possível. Se o Davis o Barber nos contou essa história hoje, é porque nada acontece por acaso, é porque você precisava ouvir isso e não esquece. E família, sigam todas as páginas, né, do Davis The Barber, que é no Insta e no TikTok. Vai né? estar tudo aqui, link na vai estar descrição. lá Todo o também. link vai estar aqui. Também sigam nossas páginas, não esqueçam que é o YouTube, que é o PodTV 2, TikTok, PodTV 20, Insta, mano. Vão lá no Insta, sigam o Insta, que é o PodTV 2 também. Olha, Zacapi tá na via. Zacapi tá aí com o novo álbum, Memórias. Então, vai ter surpresa. já está disponível em todas as plataformas digitais, no YouTube, Spotify, Apple Music. Vão lá curtir o álbum do rapaz, está fixe. E vamos ter um programa brevemente com o Zacapi para falar do seu álbum e do seu concerto em setembro. Não percam esse episódio. E vão lá. Então vamos ficar aqui com os máximos, né? Calma. Dá só um rala-beca aí do Sedec, o meu Sedec. Meu mano Sedec, meu grande mano, mesmo do meu ele é que me coração. mostrou. Aquele salve bem grande, esse é o meu cliente. É isso aí, família. Obrigado e nós fomos. Não esqueçam, sempre no binóculo, família. Já tenho filme, encho o meu copo e já tô a ficar liri. Reira me odeia e eu começo a rir. E por cada uma deles já tá me seguindo. What the fuck, my bro? I don't wanna be strong Mais um tomorrow. programa. Deixo tudo perfeito pra hoje. Sei que muitos querem a minha voz, cantar como nós. I'm rolling the city, com os gorilas sempre a subir. Mais um venga, tranca-me sem pini. Reiras apertamos tipo skinny, tu pra com depine. Nem contas de ninguém, só fazem fofoca. Aumentamos na conta, mas não quer dizer. Veja vocês tão assustadas com a vida que levo, mas sempre Richard, eu tô no sky, falei caladinho. Pode eu ir não, tem lá um Como pra toda